Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho nesta aula sobre a importância da água no desenvolvimento neurológico, de um modo especial para os nossos pequenos. Eu sugiro que você pegue papel e caneta para anotar aquilo que for relevante para você, mas essa aula vai ficar gravada e vocês vão poder assistir depois, caso seja necessário. Então vamos lá. Bom, eu vou iniciar fazendo uma pequena explanação sobre a a água como um nutriente no nosso organismo. Nós sabemos que o nosso corpo ele é composto por aquilo que teoricamente serve como alimento, e a gente tem, eh, então dentro, né, dessa composição de nutrientes, a água. O corpo humano, no início da vida, quando nós ainda somos um bebezinho, nós temos a nossa composição corporal, numa porcentagem de 70 a 75% de água, ah, levando em conta que o nosso corpo, ao nascer, é desenvolvido em meio aquoso, né, no líquido amniótico materno. Então a gente tem aí a absorção de muita água, e se a gente observar a pele de um bebezinho, é bem diferente da pele de um adulto, né. Essa sedosidade, essa maciez da pele é exatamente por ser uma pele altamente hidratada. E por ser um corpo pequeno, a porcentagem de água nesse corpo acaba sendo maior. Só que com o passar do tempo, nós envelhecemos e o nosso corpo vai também perdendo a capacidade de retenção de líquido, porque ele passa a assumir outros componentes na estrutura celular, como a gordura, por exemplo, né. Então nos adultos, há mais tecido adiposo do que num bebê, então a proporção de água no corpo de um adulto ela é menor, ela tende a cair pela metade, da porcentagem total do corpo. Então, num bebê é entre 75 a 70% de água, num adulto é em média 50 a 52% do corpo só que é água. Ainda assim é muita coisa, né, então se nós formos considerar todas as demais substâncias que nos compõem, ter a metade do corpo, eh, sendo constituído por água, a gente percebe quão importante a água é. Dito isso, eu quero então ressaltar por que a água é tão importante, porque é ela a responsável por grande parte das funções metabólicas que acontecem no corpo humano. A água ela é responsável pela manutenção da temperatura corporal, né, o controle da temperatura está relacionado com a quantidade de água que existe nesse corpo, então a água presente no corpo ela vai, equilibrar a temperatura interna corporal, evitando que a gente tenha então um excesso de calor no corpo, porque todas as funções que o nosso corpo, realiza para produzir energia, automaticamente se transformam em calor. Quando a gente tem a quebra das moléculas dos alimentos para absorção de nutrientes, a gente gera calor. E esse calor ele precisa ser dispersado, e ele é dispersado através da água que está no corpo. Então a gente precisa saber que a água, ela está presente em muitas funções metabólicas do organismo. Uma delas é a temperatura corporal. Outra função da água, que é muito conhecida, é a hidratação. A gente já entendeu por que que a hidratação é tão fundamental e por que a gente deve dar tanta atenção à quantidade de água oferecida, né, ofertada para as nossas crianças ao longo do dia. Outra função da água é o transporte de nutrientes.
Como eu disse, tudo que a gente consome de alimento precisa chegar até as células. E como é que esses nutrientes chegam até as células para nutrir as células? Através do sistema, circulatório, o sangue. Só que o sangue, ele é composto, na sua grande maioria, por água, né. A gente tem as células sólidas, né, que são as hemácias e os linfócitos, né, as células vermelhas e brancas, né, que são os glóbulos vermelhos e brancos do sangue, tem as plaquetas, mas a gente tem a linfa. A linfa é água. Então, essa parte líquida do sangue é que transporta dentro dessa linfa, vai ser transportada então os nutrientes que serão absorvidos pelas células do nosso corpo para nutrir todos os órgãos. E quem realiza esse transporte é a água presente no sangue. Uma outra função importante que precisa do auxílio da água para que aconteça é a eliminação de toxinas. Todos os alimentos, que a gente ingere que possuem alguma toxicidade, o corpo precisa eliminar. E como é feita essa eliminação? Através da urina. E para produzir a urina, a gente precisa de água. O rim, ele vai filtrar todo o sangue, retendo ali parte dessa água presente no sangue para formar a urina e eliminar as toxinas. Também é importante lembrar que durante o processo de excreção, a urina ela vai sendo feita ou produzida à medida em que há oferta de água. Então, quanto mais água a gente oferece para esse corpo, mais rápido as toxinas serão eliminadas, porque vai ter um maior volume ou um maior fluxo de urina acontecendo. E o oposto também é verdade. A gente vai retendo toxinas à medida em que a urina não vai sendo produzida, né. Se a criança faz pouco xixi, a probabilidade de ela acumular toxinas no organismo é maior. Então é importante estar atento a essa questão também. Eh, Acredito que a parte, né, funcional da água no corpo e a sua importância ficou bem clara. Agora a gente vai falar como perceber, né, ou o que acontece de sinal em relação à ausência ou à quantidade insuficiente de água no organismo. Como é que a gente percebe que a criança está com uma baixa quantidade de água ou que ela não vai estar necessariamente desidratada, mas ela pode sim apresentar uma baixa quantidade de água, e alguns sinais vão aparecer para dar esse alerta para a gente. Só um instante. Então vamos lá. A falta de água, ela promove alguns sinais. Um deles é a diminuição da produção de urina, como eu já falei antes. Um segundo sintoma e sinal é uma pele mais opaca, mais quebradiça, mais craquelada, mais áspera. Geralmente em crianças a pele a gente não percebe com tanta nitidez, mas a questão da urina é bem fácil a gente perceber. Um outro sintoma é dores de cabeça, principalmente logo pela parte da manhã. Então essas dores de cabeça, né, quando a criança começa a queixar-se de dor ou até adulto, né, a gente mesmo quando começa a ter dor de cabeça frequente, pode ser a ausência de água no organismo, porque como muitas funções do corpo são, realizadas com o uso da água, a ausência dela gera um estresse, uma sobrecarga para o organismo, né, então a cabeça vai doer, é um sinal de alerta. Outra questão
é uma prostração, um desânimo, a criança que se recusa, né, a brincar, às vezes fica muito prostradinha, sempre sonolenta. Outro sinal é o mau humor. A questão do da ausência de água gera uma fadiga, e tudo que gera esforço deixa a gente mais irritado, né, então a criança quando ela fica muito irritada, mal-humorada, pode ser por conta da quantidade insuficiente de água. E agora a gente vai saber por que que isso é um problema grande, quando se trata de desenvolvimento neurológico. Gente, no nosso sistema nervoso e no nosso tecido muscular, acontece com muita intensidade a a bomba de sódio e potássio, que é uma forma de transporte ativo com gasto de energia para que aconteça trocas intracelulares, né, então, o meio externo troca com o meio interno, né, a parte externa da célula, traz para fora, né, aquilo que está dentro da célula e leva para dentro aquilo que está fora da célula. Essa troca acontece entre as substâncias sódio e potássio, que é fundamental para a boa formação de nervos e músculos, tudo que as nossas crianças mais precisam. Nervos é constituição básica do sistema nervoso. Músculos são os nossos aliados nas atividades que nós realizamos para estimulação neurológica. Então, a falta de água para nossas crianças é um problema bem sério e bem grande, que a gente precisa evitar. E aí vocês vão dizer assim: "Mas Aretusa, eu ofereço água e a criança não aceita, o que fazer?". Todo problema tem uma solução. Então vamos para a solução, porque o problema a gente já sabe qual é. Qual seria então a nossa missão para conseguir fazer com que uma criança que recuse água, beba água? Primeiro é dar o exemplo. Então, beba água perto da criança. Quando a gente faz isso, existe no nosso corpo um hormônio responsável pela sede e pela fome, né. Então, o hormônio da sede, ele vai ser vin ele vai ser ativado imediatamente ao ver alguém bebendo água. Tudo que a gente visualiza, gente, o nosso corpo é incrível. Então, a nossa visão, ela tem a capacidade de ativar partes, eh, do sistema endócrino com muita rapidez. Então, se a gente vê alguém bebendo água, a gente sente sede. Se você vê alguém bocejar, você sente vontade de bocejar. Por quê? Porque a visão, ela trabalha muito a parte endócrina, tá? Ela desencadeia muito essa parte endócrina. Então a gente precisa fazer isso. Beber água na frente da criança vai ser um fator positivíssimo para incentivar essa criança a beber água. Mas só essa atitude não será suficiente, com certeza, se a criança se recusa de forma veemente. Que mais pode ser feito então? Primeiro, a gente precisa, entender por que essa criança recusa água. É porque ela tem, seletividade quanto à textura da água? Ou é por conta do sabor, né, a questão, pelo hábito mesmo de não ter criado o hábito de consumir água, e aí a gente pode então oferecer alternativa. Uma excelente alternativa para a água seria a água de coco, porque ela possui componentes nutricionais importantes, inclusive para bomba de sódio e potássio, né, porque ela é rica em potássio. A gente teria então uma quantidade de água na própria água de coco, né, satisfatória, porém é importante a gente entender que a gente não pode viver só de água de coco. A gente precisa da água pura, né, a água realmente, água
sem nenhum outro componente ali agregado que não seja H2O. E a gente então vai oferecer para essa criança água de coco, mas simultaneamente oferecer, a água de forma, natural, né, até que a criança entenda que a água faz parte, né, da rotina de consumo. Se a criança ainda não tem interesse pela água, você pode ofertar essa água de uma forma lúdica. Faça, gelo com frutas, com ervas, coloque no copo com água. Esse gelo com algum brinquedinho, alguma coisa que não tenha ofereça risco, tá, gente, para crianças, né, se caso ela ingerir, tá. Que seja algo que desperte o interesse da criança por aquilo que está ali dentro daquele copo com água e que ela queira beber aquela água. Você pode, de repente, saborizar essa água com frutas, com ervas, especiarias, né, como canela em pau, cravo, anis estrelado, ervas frescas, né, manjericão, hortelã, o alecrim, embora, algumas crianças recusam, né, não gostam do sabor, mas faça de forma que a criança tenha a sensação de que não é uma água 100% pura, mas não coloque o suco para a criança beber. Por quê? 2 motivos. Primeiro, o suco, ele vai ter uma uma grande porcentagem, glicêmica. Ele vai ter um índice glicêmico muito elevado. É diferente você oferecer uma laranja para a criança e você oferecer um copo de suco de laranja, porque num copo de suco você vai ter ali, em média, 4 a 5 laranjas espremidas. E embora as frutas pareçam não ter açúcar, elas têm a frutose, que é um açúcar, né, é o açúcar da fruta. Então ele aumenta sim o índice glicêmico e pode ser um problema a longo prazo. E a gente não pode, achar que por ser natural não tem problema, porque na verdade tem. E tira também da criança a responsabilidade, entre aspas, né, de compreensão de que a água é uma necessidade fisiológica que precisa ser suprida, porque fica cômodo, ela querer só suco, mas a água é importante, a gente precisa transmitir essa informação para as crianças, assim como a gente faz com todas as outras coisas. É um esforço a mais, mas é um esforço necessário. É um desafio que precisa ser feito, né, que precisa ser superado e vencido. Mas outras opções também podem ser, eh, criadas ou desenvolvidas para melhorar a aceitação da criança em relação a essa água. Uma forma também bacana é espalhar garrafinhas de água, copinhos, né, que a criança goste, com água em locais que ela consiga alcançar sozinha, sem precisar da sua ajuda. Isso vai gerar nela uma sensação de eu não preciso pedir quando eu estiver com sede, e ela vai ter mais interesse, até por curiosidade, às vezes, né, vendo aquela garrafinha por ali, ela vai pôr na boca por curiosidade e vai acabar bebendo um pouquinho da água. Então, é outra forma legal da gente ofertar essa água. Uma outra forma também de fazer com que a criança beba a água, é brincar com essa criança com uma seringa, né, com um esguicho para que ela possa colocar na boca, fazer, gelinho, né, com, sacolinha, fazer aquela sacolinha de chup-chup, em vez de fazer chup-chup, fazer de água, para a criança chupar, ela vai acabar bebendo água. Então, assim, são coisas diferentes, mas que podem e devem ser feitas. De repente, você pode até fazer um corante natural, né, para colorir essa água, sempre lembrando, gente, que a gente deve evitar ao máximo tudo que é artificial.
A gente pode usar aí, de repente, uma cúrcuma, né, para colocar ali, para fazer uma corzinha, um urucum, né, que são cores mais vibrantes e que vai talvez despertar na criança esse interesse por colocar, né, a água na boca, por estar coloridinha, fazer o gelinho, né, colorido, eu acho que pode ser uma forma interessante, até para a criança pintar com gelo, colorido, né, fazer uma pintura com gelo. Ela vai vendo que a água tem funções, e é divertida, e é legal, e aí ela vai passar a gostar mais da água. Criança, ela tem uma tendência pelo lúdico, pelo divertido, pelo criativo, pelo imaginário. Então, a gente também precisa pensar nisso como estratégia para todas as coisas que a gente tem que superar com a criança. Pense com pensamento de criança para saber o que a criança está querendo. É uma forma da gente conseguir o que a gente deseja com elas. Ah, dito todas essas coisas, eu acho que ficou bem claro, né, a importância aí da gente insistir na oferta da água para os nossos pequenos. Caso vocês tenham alguma dúvida, me coloco à disposição para que a gente possa esclarecer mais, detalhes, né, em um momento privado, e a gente vai mantendo as nossas conversas no nosso grupo de consultoria. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijão e até mais.